O capítulo, 2 Reis, capítulo 6, e o verso 15, 16, 17, diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Pode tomar o vosso assento, pode dar glória a Deus e aleluia, pode glorificar o nome do Senhor. Eu quero rapidamente fazer com que os irmãos venham entender nesta noite o texto que lemos. Eu quero que os irmãos venham entender, porque a mensagem do Senhor, ela tem que ser explicada de uma forma que você venha entender, que venha edificar a tua vida. Você precisa entender que o Senhor vai falar com você de alguma forma. Então a mensagem, ela tem que ser uma mensagem que você venha absorver tudo aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. Então, para começar, nós temos que entender que esse texto vai falar a respeito de um homem chamado Eliseu. E quando nós vamos falar de Eliseu, nós precisamos entender quem era Eliseu. Por que o texto está se referindo a Eliseu? Eliseu era um homem a qual cuidava do campo. Eliseu era um homem que era agricultor. Eliseu ajudava os teus pais a cuidar da terra. Eliseu era um homem que plantava. Eliseu era um homem que cultivava a terra. Porém, um belo dia, Deus olhando dos céus, olhando para Eliseu e vendo a vida que Eliseu levava. Eliseu era um homem também temente a Deus. Eliseu, aleluia, fazia as suas adorações, os seus sacrifícios. Eliseu oferecia ao Deus Altíssimo, ao Deus único, aleluia, sua adoração. Tudo isso chamava a atenção de Deus, porque Eliseu era um homem entre, aleluia, da sua família. Eliseu era um homem diferente. Entre os seus da tua casa, Eliseu era um homem diferente. Aleluia, quando todo mundo olhava para Eliseu, via algo diferente em Eliseu, via algo especial em Eliseu. Por quê, pastor? Porque Eliseu temia e obedecia o Deus Altíssimo. Glória a Deus! Quando Josué começa a dominar a cidade ou a terra de Canaã, terra prometida aos hebreus, Josué então tem um primeiro obstáculo, e o primeiro obstáculo são as muralhas de Jericó. A terra de Canaã era uma terra, não era um país, era um território subdividido em reinos. Então cada pedaço daquela terra tinha um rei que reinava. Cada pedaço daquela terra tinha um comandante, tinha um rei. E o grande desafio de Josué era vencer as batalhas, era vencer as guerras, era vencer aqueles reinos. E interessante que quando Deus vai falar para Josué, ele vai dizer: olha, Josué, tenha bom ânimo, a terra é prometida, a terra está aí, mas tenha bom ânimo, te esforça-te e tenha bom ânimo. Deus estava dizendo: a promessa está de pé, mas deve ser conquistada por vocês. A promessa encontra de pé, mas deve ser conquistada por vocês. Eu acho interessante que Josué, ao passar o rio Jordão, ele vai ficar numa região chamada Gilgal. Gilgal significa onde o círculo se fecha. Em Gilgal ele vai celebrar a Páscoa. Em Gilgal
Gilgal ele vai circuncidar os homens. Em Gilgal ele vai levantar um altar a Deus. E o mais interessante, toda vez que ele saía para pelejar, ele voltava para Gilgal. Houve um dia que Josué saiu para pelejar e não voltou para Gilgal. Nesse dia ele perdeu a batalha. Eu já começo a entender aqui: se em Gilgal o círculo se fecha, fora de Gilgal tem um elo quebrado. Se em Gilgal o círculo se fecha, fora de Gilgal tem um elo quebrado. Aleluia. Se o elo está quebrado, meu filho, nós temos que consertar, temos que soldar o elo. Por quê, pastor? Porque a aliança com Deus não tem emenda. A aliança com Deus não tem emenda. A aliança com Deus não tem emenda. Aleluia. Quem tem aliança com Deus já é vitorioso, já é vitorioso, já é vitorioso, já é vitorioso. Glória a Deus! Aleluia! Josué vence os reinos, ou os reis daquele território de Canaã. Então Deus manda dividir a terra entre as tribos, que eram 12 tribos, que eram dos descendentes de Jacó. Então se divide o território de Canaã com as tribos. Josué morre e o povo agora vai começar a querer andar com as suas próprias pernas. Já não vai querer mais Deus como governador, como Deus único. O povo adorava de dia, aleluia, e fazia macumba à noite. O povo adorava de dia, mas à noite, aleluia, ou vice-versa, adorava à noite, mas o dia estava adorando a Deus de Baal. Deus então, olhando, aleluia, para aquele povo, Deus vai começar a ver daquele povo uma rejeição, aleluia, e aquele povo olhando para as nações vizinhas, aquele povo vai dizer: peraí, por que as nações vizinhas têm rei? Por que as nações vizinhas têm um comandante? Por que as nações vizinhas, aleluia, tem alguém que manda? E depois da morte de Josué nós não temos ninguém, aleluia, nós estamos aí, aleluia, eles vão juntar e vão dizer: olha, queremos um rei. Aleluia a Deus. Queremos um rei. Temos profeta? Temos. Temos profeta? Temos. Mas nós queremos um rei. É um perigo isso. Isso é um perigo. Quando eu começo a olhar para o meu irmão que está do meu lado, quando muitas das vezes eu quero imitar o meu irmão que está do meu lado, porque às vezes eu vejo o meu irmão tão alegre, que parece que só eu tenho um problema. Mas se você parar para conversar com o teu irmão que está do teu lado, você vai ver que o seu problema não é nada perante o que ele passa. Porque cada um tem as suas batalhas. Nós estamos nessa terra, aleluia, para vencer os obstáculos desta terra. O próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, aleluia, mas tenha bom ânimo. Ter bom ânimo, aleluia, está de pé. Ter bom ânimo não é desistir. Ter bom ânimo não é andar com a cabeça baixa. Ter bom ânimo é olhando para o alvo, e o alvo é Jesus. Glória a Deus por isso. Tenha bom ânimo, aleluia, louvado seja Deus. O povo então vai pedir um rei. E conhecemos a história. Eu quero explicar para você entender o que está acontecendo aqui. O primeiro rei de Israel é Saul. Saul vai reinar por 40 anos. Em meio ao reinado de Saul, Deus escolhe Davi. E só depois de 12 a 13 anos que Davi vai reinar. Mas já foi ungido por Deus lá na sua casa, na casa do teu pai. Mas ele só vai começar a reinar depois de 12 a 13 anos. Então o segundo rei, o rei de Israel, é Davi. Aí vem o terceiro rei de Israel, que é Salomão, filho de Davi. Só que Salomão, com toda a
errar e vai errar feio. E aí que vem a decadência do povo de Israel, porque com o erro de Salomão, Deus fala com ele: olha, eu vou dividir o reino. Aquilo que era um reino unido vai ser dividido. E é agora que nós entramos na mensagem, porque quando se divide o reino, oh glória a Deus, duas tribos ficam embaixo do reino do sul, e 10 tribos sobem para o reino do norte. O que está acontecendo nessa passagem bíblica, está acontecendo no reino do norte, aonde estava o povo de Israel, no reino do norte. No reino do norte, eles estão sendo atacados pelos assírios, porque os assírios querem tomar, aleluia, o território do povo do reino do norte, aleluia. Só que no reino do norte tinha profeta, mas também tinha adorador Baal. Como não lembrar, aleluia, de quando Elias foi desafiado, e teve que levantar, aleluia, consertar o altar. E na oração de Elias, aleluia, lá no Monte Carmelo, ele vai dizer: Senhor, tu és Deus Todo-Poderoso, mostre para esse povo que o Senhor é um Deus único, e desceu fogo do céu, aleluia, e foi confirmado ali o poder de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar uma coisa, oh aleluia, Elias estava fazendo sinais e prodígio, mas se levanta uma mulher e começa a matar profeta, aleluia, aquilo assusta Elias. Sabe para onde Elias corre? Para a caverna. E eu já começo a entender aqui, pastor, tem momento que Deus vai criar situação na tua vida para você ir para a caverna, porque na caverna você vai ouvir a voz de Deus. Talvez você se ocupa tanto nos afazeres da sua vida, talvez você corre tanto para lá e para cá, oh glória a Deus, que não dá tempo nem de ouvir a voz de Deus falando com você. Aí é momento que Deus fala: eu vou, aleluia, te colocar na caverna, porque quando eu chegar na caverna para falar com você, você vai saber que está chegando. Oh glória a Deus, foi assim que ele falou com Oséias. Oh aleluia, Oséias, se esse povo não quer me ouvir, eu vou fazer uma coisa, eu vou atrair eles para o deserto, porque lá no deserto eu falarei ao coração deles. Ele estava dizendo: no deserto você tem necessidade, no deserto você corre, no deserto você entrega, no deserto você ora. Aleluia. Elias está na caverna, e o mais interessante é que a Bíblia vai nos afirmar que a caverna, o monte onde Elias está, vai sofrer um tremor. Aí Elias vai falar: é o Senhor falando. Que nada. Elias vai ver que o vento vai soprar, e ele fala: é o Senhor falando. Que nada. De repente Elias está na caverna tranquilo, vem um vento suave, uma brisa suave, porque é assim que Deus fala conosco quando estamos na caverna. Deus não fala conosco em um desespero ou desesperado. Deus fala com a brisa suave para que você venha entender o que Ele tem para você. Ele fala de mansinho ao teu coração. Ele fala de maneira que você venha ter entendimento naquilo que Ele tem para você. E quando a voz suave vem falar com Elias, Elias fala assim, e Deus pergunta: Elias, já sabendo, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Aí Elias fala: Senhor, mataram os profetas, e eu fui o único que sobrevivi. Aí Deus fala: que nada, Elias, que nada, meu filho, aleluia, eu só criei
Senhor, eu quero a morte. Então tudo bem. Já que você acha que o seu ministério acabou, se preocupa não. Desce do monte. Você vai descer do monte, você vai encontrar um jovem. No shopping? Não. Você vai encontrar um jovem. Aonde? No campo. Ele vai estar trabalhando. Ele vai estar cuidando das suas terras. Ele vai estar arando a terra. E o que eu faço, Senhor? Você não precisa falar nada para ele. Você só joga a capa sobre ele, porque ele já vai entender tudo. Porque ele está esperando este momento. Porque ele está esperando esta hora. Porque ele tem se preparado.